na vastidão dourada da savana africana, onde o calor do sol desenha miragens no horizonte e o silêncio é quebrado apenas pelo som dos ventos ou rugidos distantes, uma das histórias mais fascinantes do reino animal se repete, geração após geração. Trata-se da trajetória de um dos predadores mais emblemáticos da Terra, o leão macho. Muito além da imagem de imponência e poder que conhecemos, existe um percurso repleto de desafios, batalhas, perdas e vitórias, uma verdadeira saga de sobrevivência. Do momento em que nasce cego e indefeso até o dia em que ruge como líder absoluto de um bando, o leão percorre um caminho árduo e transformador. Nesse vídeo você vai conhecer em detalhes como a natureza molda esse animal extraordinário para ocupar o seu lugar no topo da cadeia alimentar. Prepare-se para mergulhar na complexa e dramática jornada do rei da savana. Tudo começa após um período de gestação que dura em média 110 dias. A leoa, instintivamente guiada por seu senso de proteção, se afasta do bando e procura um local isolado, seguro e camuflado para dar à luz aos seus filhotes. Essa escolha é essencial para garantir a sobrevivência da ninhada, uma vez que os recém-nascidos são extremamente vulneráveis. Os filhotes nascem praticamente cegos e pesando entre 1 e 2 quilos. Esses pequenos filhotes dependem totalmente da mãe. Suas chances de sobrevivência são frágeis e qualquer descuido pode ser fatal para os pequenos. Durante as primeiras 6 a 8 semanas de vida, a leoa mantém os filhotes escondidos. Nesse período crítico, ela os amamenta exclusivamente e os protege contra ameaças externas. Outros predadores, como hienas, leopardos ou mesmo leões adultos de outros grupos, representam um risco constante. A mãe é sua única defesa. Por isso, ela permanece próxima, caçando o suficiente para se alimentar e continuar produzindo leite, mas sempre retornando rapidamente ao esconderijo. Com cerca de 2 meses de idade, os filhotes são finalmente apresentados ao bando. Esse é um momento de grande importância no desenvolvimento social dos jovens leões. Ao ingressarem no grupo, passam a interagir com outros filhotes e adultos, começando a aprender comportamentos fundamentais para a sua sobrevivência. Brincadeiras, por exemplo, não são apenas momento de lazer. Elas simulam situações reais de caça e combate, refinando reflexos, desenvolvimento e habilidades motoras. Outro aspecto relevante é o cuidado coletivo. As leoas, que geralmente são parentes entre si, demonstram um comportamento cooperativo notável. É comum que amamente os filhos umas das outras e compartilhem responsabilidades de proteção dos pequenos. Esse sistema social contribui para aumentar as chances de sobrevivência dos filhotes, que crescem cercados de exemplos e estímulos valiosos. Aos 2 ou 3 anos de idade, os machos jovens se tornam uma ameaça potencial aos machos dominantes do grupo. Nesse ponto, eles são expulsos. É um procedimento árduo e muitas vezes violento. Os machos dominantes enxotam os jovens para evitar futura competição por fêmeas e garantir o controle reprodutivo do bando. Assim, começa a fase mais desafiadora da vida de um leão macho. Longe do bando, sem a proteção das fêmeas e do grupo, os jovens machos precisam aprender a sobreviver por conta própria. Eles se tornam nômades, vagando pela savana em busca de alimento e abrigo. Para muitos, essa é a fase fatal. A inexperiência, a competição com outros predadores e a escassez de recurso tornam essa etapa extremamente difícil. Embora solitários por natureza, os leões machos jovens muitas vezes formam parcerias com outros indivíduos na mesma situação. Essas alianças temporárias aumentam significativamente suas chances de sobrevivência e futuramente de dominação. Com um apoio mútuo, consegue caçar com mais eficácia, enfrentar ameaças com mais segurança e, mais adiante, desafiar juntos outros machos de outros bandos. A formação de parceria é estratégica. Quanto mais bem sucedida a aliança, maiores as chances de conquistar um território e assumir o comando de um grupo. Há casos documentados de irmãos ou primos que permaneceram juntos por anos, governando o bando e se revezando no papel de líder. Por volta dos 4 a 5 anos, os leões machos atingem a maturidade física e sexual.
é quando estão mais fortes, ágeis e preparados para tentar conquistar seu espaço. Nessa fase, muitos deles desafiam machos dominantes e outros grupos. Esses confrontos podem ser extremamente violentos. Garras, dentes e forças brutas são usados em batalhas. Muitas vezes resultam em ferimentos graves ou até mesmo a morte. Se um leão desafiante vence, ele assume a liderança do bando derrotado. Um comportamento frequente observado é o infanticídio. O novo líder mata os filhotes do macho anterior, forçando as fêmeas a entrarem no cio novamente. Essa prática, embora brutal, é uma estratégia de perpetuação genética. Ao eliminar os descendentes do rival, evita que haja descendentes e zera completamente possíveis problemas futuros. Exterminando os filhotes, o novo macho garante que seus próprios genes sejam passados adiante. Conquistar a liderança é apenas uma parte do desafio. Manter o domínio sobre o bando exige vigilância constante. O macho dominante precisa defender seu território contra outros pretendentes e proteger o grupo de ameaças externas. Ele tem acesso exclusivo às fêmeas para a reprodução, mas depende delas para a caça e o sustento do bando. O papel dele é sobretudo defensivo. Seu tamanho e força intimidam invasores e predadores, garantindo uma relativa estabilidade do grupo. Durante seu reinado, que costuma durar entre 2 e 4 anos, o leão dominante vivencia o auge de sua existência. Nesse período, ele se reproduz, marca território com seu rugido e vive sob constante tensão de ser desafiado. A liderança é um trono estável e o tempo de glória é quase sempre curto. Novos machos surgem, mais jovens, famintos por poder e prontos para tomar o seu lugar. Com o avanço da idade, o macho dominante começa a perder vigor. Seus reflexos já não são mais os mesmos, suas forças diminuem e suas cicatrizes acumulam marcas de incontáveis lutas. Quando um novo desafiante o derrota, ele é expulso do bando que um dia liderou. A partir desse momento, inicia-se a fase final de sua vida. Pode vagar sozinho pela savana, evitando confrontos, ou se unir a outros machos solitários, formando pequenos grupos com objetivos limitados. Na natureza, um leão macho raramente ultrapassa os 14 anos de idade. Em cativeiro, graças aos cuidados veterinários e à alimentação garantida, pode chegar até os 25 anos. Mas na selva, onde a sobrevivência depende da força, da saúde e da sorte, o fim costuma ser silencioso, marcado pela solidão. A vida de um leão macho é uma epopeia real e sem adornos. Não há garantias, não há promessa. Apenas o instinto como guia, a natureza como cenário e a constante necessidade de se adaptar, lutar e resistir. Desde o nascimento, sob o olhar atento da mãe, até o último rugido no pôr do sol da savana. Cada etapa é um testemunho da resiliência dessa espécie. A jornada de um leão nos revela muito mais do que sua luta pela sobrevivência. Ela espalha os ciclos natural de poder, aprendizado, crescimento e declínio. Mostra como a cooperação e o conflito coexistem na mesma medida e como a natureza é, ao mesmo tempo, bela e implacável. Assim, a próxima vez que você ouvir o rugido de um leão, lembre-se, por trás desse som majestoso existe uma trajetória escrita com garras, coragem e persistência. Uma história que se repete há milênios sob o mesmo céu africano, onde o verdadeiro rei da savana nasce, cresce, conquista e por fim retorna à poeira da terra, que o viu rugir pela primeira vez. E assim chegamos ao fim dessa impressionante jornada pela vida de um dos animais mais icônicos da natureza, do nascimento frágil à solidão final. Cada rugido ecoa a luta ancestral por um lugar no mundo. Se você se emocionou com essa história, não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo como este. Comente aqui abaixo o que mais te impressionou nessa trajetória e compartilhe o vídeo com alguém que também se fascina pelo reino animal. Muito obrigado por acompanhar até aqui, nos vemos no próximo vídeo. Até lá, continue explorando o lado selvagem da vida.